quarta-feira mudamos de história. Linda história de Raabe. E chegamos à lição dos Gibeonitas. Vamos aqui vou movimentar a minha Bíblia para o capítulo 9 de Josué, onde a lição começa a ser estudada e logo de cara vamos aqui considerar os 20 primeiros versículos. O capítulo termina no versículo 27. Vamos considerar aí os 20 primeiros versículos. Interessante que esse pequeno reino era composto de 4 cidades: Gibeon, Kéfira ou Kefira, Beerote e Kiriat Jearim. E o capítulo 9, ele começa nos informando que os reis cananeus que governavam estas pequenas cidades, eram cidades-estados, eles decidiram entrar numa coalizão contra o povo de Israel devido à destruição de Jericó e Ai. Então, quando lemos o versículo 1 do capítulo 9, sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis, isto o quê? A destruição de Jericó e a destruição de Ai. Então, eles formam uma coalizão e eles então decidem enfrentar o povo de Israel. Ouvindo todas estas coisas, Gibeão decidiu fazer uma aliança com Israel. E aí nós conhecemos a história. Para enganar os israelitas, eles vestiram roupas gastas, sapatos gastos, pães embolorados, odres velhos, vazios, e eles então se aproximam deles e de Israel e dizem: olha, viemos de uma terra distante, e fazem uma aliança. Então aqui há coisas para nós pensarmos, né? Deuteronômio 20, versos 10 a 18, nos diz que se uma nação fosse distante, Israel só deveria travar guerra contra eles se eles propusessem guerra para o povo de Israel. Mas aquelas nações deviam ser eliminadas. Ora, diante da ameaça da eliminação, os gibeonitas usaram desse estratagema. Nós precisamos entender isso aqui. A palavra traduzida como astúcia, do verso 4, na nossa versão é de estratagema. Eu achei muito interessante. Esta expressão, que na Almeida Revista e Atualizada, segunda edição, aparece de estratagema, aqui a lição diz que ela pode ter um sentido positivo e um sentido negativo. Mas, no auxiliar do professor, nos é dito que esta astúcia, ou esta palavra, é a mesma que foi usada para referir-se à serpente, que era a mais astuta de todos os animais lá do Jardim do Éden. Então era uma astúcia para o mal, envolvendo uma intenção criminosa, no caso de Satanás, e essa também pode ser o uso. No caso dos gibeonitas, por trás da sua postura traiçoeira, havia um sentido não de destruir, provocar o mal para Israel, mas havia o sentido de autopreservação. O que nos surpreende no discurso dos gibeonitas é que eles conversam praticamente existem semelhanças com a conversa de Raabe. Só que Raabe não mentiu para os espias, ela mentiu para o seu próprio rei. Os gibeonitas mentiram para Josué e os seus líderes. Agora, irmãos, é fato que Josué também cometeu um erro, e os príncipes de Israel também cometeram um erro, e depois de haverem feito o juramento, não havia como voltar atrás. E Josué deveria ter perguntado sobre a vontade do Senhor, qual era a vontade de Deus. Mas creio que Josué aprendeu essa lição. O dever fundamental de todo líder, isso vale, irmãos, inclusive para a nossa casa, o líder de cada lar, de cada casa, de cada cristão, é buscar sempre a vontade de Deus. Sempre buscar a vontade de Deus. E Deus tem muitas maneiras de manifestar a sua vontade. Uma dessas maneiras é por meio da sua palavra. Outra forma é por meio de conselhos de pessoas sábias e verdadeiramente consagradas. Uma outra forma como Deus nos fala é através de circunstâncias, abrindo portas ou fechando portas. E nós devemos ter sempre a sensibilidade de fazer a leitura daquilo que está acontecendo, e ainda mais uma forma, o Espírito Santo põe dentro do nosso coração convicção ou convicções acerca daquilo que é correto. Mas para isso nós precisamos estar em plena harmonia com Deus, em plena comunhão com Deus, para que não imaginemos estar ouvindo a voz de Deus e estarmos ouvindo uma outra voz. São formas que nós podemos utilizar para ouvir a voz de Deus. Há 3 perguntas interessantes aqui na parte do auxiliar do professor,
que eu quero reproduzir hoje aqui com vocês, que me pareceram muito apropriadas. A primeira, assim, como podemos hoje evitar o mesmo erro dos israelitas em relação aos gibeonitas? Ou seja, de fazer algo sem consultar o Senhor. Então, consultemos o Senhor. Segundo, como podemos discernir a vontade de Deus? Já mencionei, mas aqui enfatiza. Qual deve ser o papel das Escrituras nesse processo? Deus já revelou muita coisa nas Escrituras e muito do que nós buscamos está na Bíblia. Terceiro, será que você se lembra a última vez que você seguiu uma direção específica sem consultar a vontade de Deus? Quais foram as consequências? Sabe, irmãos, eu costumo brincar aqui que os jovens às vezes acham que sabem tudo, sabem mais. Não deixe de consultar seus pais. Não deixe de consultar pessoas mais velhas que tenham comunhão com Deus. Maridos, esposas, não deixe de consultar o seu cônjuge. Não deixe de consultar o cônjuge. E por que não? Mesmo adultos, consultem seus pais, ouçam, peçam oração. Então, irmãos, são lições para nós desta situação dos gibeonitas, e uma última lição para a gente fechar aqui, a lição da quarta-feira. Cuidado com as aparências, né, irmãos? Cuidado. Não podemos julgar pelas aparências. Não podemos. Lembra da história de Davi, da sua unção como rei, né? Deus vê, o homem vê o externo, Deus vê o coração, Deus não vê como vê o homem. Então, irmãos, cuidado com o julgamento e o julgamento das aparências. É uma lição preciosa para nós, que Deus nos afaste desta terrível tentação de julgar as pessoas, ainda mais pelas aparências. E desta maneira colocamos ponto final na lição da quarta-feira.